alegria ter a oportunidade de cultuar ao Senhor, nosso Deus, aquele que nos chamou das trevas para a sua luz, juntos. Uma grande honra estar aqui. Vim com minha esposa Patrícia, que está aqui sentada, os amigos. Vamos então à palavra do Senhor. Peço que você abra, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho segundo João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Eu lerei do verso 16 ao verso 31. Peço que você acompanhe com fé a leitura da palavra do nosso Deus, para que Ele fale conosco de forma clara. João 14, a partir do verso 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos ao Senhor em oração. Santíssimo Deus, nós somos o Teu povo, ó Pai, reunido em Teu nome. Nós estamos aqui, ó Pai, neste momento separado do culto para, de forma específica, ouvirmos a Tua voz. O Senhor Deus que é poderoso, a Tua palavra que é poderosa. Nós clamamos a Ti, ó Pai, por amor do Teu nome, para a Tua glória, que o Senhor fale conosco, por meio da Tua palavra revelada a nós, em nome de Jesus, amém. Quando eu tinha em torno de 6 a 7 anos, no dia do meu aniversário, meus pais organizaram uma festa, chamaram os familiares, os tios, e ali eles envolvidos com aquela coisa toda, começaram a organizar, as pessoas começaram a chegar, e então a casa começou a ficar cheia, e uma das tias queria me entregar um presente de aniversário, e então ela perguntou para minha mãe: cadê o Diogo? Minha mãe: eita, esquecemos o Diogo na escola.
Eu não lembro do dia, eu não lembro do contexto, eu não lembro da festa, mas eu lembro do momento em que eu fiquei com o vigia da escola. Aquilo me marcou de uma forma tão profunda, irmãos, que até hoje eu lembro dos flashes daquele momento ali com o porteiro. E eu me lembro que trocou-se de turno, o porteiro da noite chegou, e meus pais não chegavam. Eu fui esquecido na escola no dia do meu aniversário. E certamente, hoje a gente já começa a entender melhor essas coisas, houve ali uma sensação de abandono muito grande. As crianças, quando são muito pequenas e você leva para a escola pela primeira vez, normalmente acontece um choro muito grande. Porque ela não tem ainda aquela noção de tempo ou do que está acontecendo. O que ela sabe é, aqueles que estão sempre do meu lado, aqueles que me alimentam, aqueles que me protegem, os provedores, eles estão me largando aqui com estranhos. Eu os amo, eu confio neles, mas eles estão me deixando aqui. Esse texto do Evangelho de João, de alguma maneira me lembrou dessa ocasião, desse sentimento, porque os discípulos de Jesus aqui, eles vivenciam nesse momento algo parecido com isso. Veja que o Evangelho de João, ele é dividido de uma forma muito curiosa. Mais da metade do Evangelho é dedicado a expor ali os últimos fatos que acontecem com Jesus. As últimas horas, os últimos momentos. Metade do Evangelho, praticamente. Para poucas horas. E esse momento, então, mostra o quanto aquilo tudo está sendo vivenciado para os discípulos. E se você tem conhecimento, e aqueles que estavam aqui quando o reverendo Paulo expôs todo o Evangelho de João, alguns hão de lembrar aí o que está acontecendo no capítulo 13, quando Jesus chama esses discípulos e ele começa a alertar agora de forma mais forte. Está chegando o momento em que eu vou partir. E ele então começa a expandir essa informação e ele diz, chegou o momento, eu vou partir e para onde eu vou, vocês não podem ir. E esses discípulos começam a ficar confusos porque eles creem em Deus. Eles creem que Cristo é o Messias, mas eles, de uma forma confusa, creem que o Messias é aquele que traria o governo do Senhor, o governo terreno, o governo de paz, o governo do Rei dos Reis, e esse Rei chegou, o Messias anunciado chega, e agora ele começa a dizer, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. A sensação desses discípulos é de confusão, abandono, tristeza. Esse é aquele que transforma a água em vinho. Nós vimos ele fazer um coxo andar. Nós vimos o momento em que ele faz com que um cego enxergue. Ele tem todo o poder. Há poder nas suas palavras e ele tem nos alimentado com sua palavra, mas agora ele diz, eu vou para um lugar onde nesse momento vocês não podem ir. Não sei se você se lembra, mas exatamente nesses capítulos aqui, 13, 14, há claramente ali o abandono da parte de Judas. Ele diz, há um traidor dentre nós. Eles começam a se entreolhar, quem é o traidor? Jesus sabe bem quem é o traidor. Judas abandona. Pedro, então, como sempre afoito, tomando a frente, quando Cristo, nesse momento conturbado, começa a dizer que um dentre eles estão se entreolhando, e Jesus diz, chegou a hora. Judas foi fazer o que ele precisa fazer. Eu vou para um lugar para onde vocês não podem ir. Pedro diz, Senhor, eu dou a vida por ti. Onde o Senhor for, eu irei. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, antes que o galo cante, questão de horas, tu me negarás 3 vezes. Imagina o sentimento, a confusão, o momento que esses discípulos vivenciam. Jesus lava os pés, começa a avisar, há um traidor, há aquele que sempre toma a frente, aquele que de alguma forma é voz dos discípulos muitas vezes, e Jesus olha para esse que em alguns momentos os representa e diz, você vai me trair,
você vai me deixar, você vai abandonar. E esses homens então começam a ficar cada vez mais conturbados. No início do capítulo 14, então, Jesus vem com a sua palavra poderosa e diz: não se turbe o vosso coração. Ele conhece o coração dos discípulos. Ele conhece o meu coração e o seu coração. E ele diz: não se turbe o vosso coração. Irmãos, vejam o momento em que nós estamos vivendo atualmente. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é a verdade. É o meio pelo qual o Senhor Deus escolheu se dar a conhecer a nós. E Ele diz, em todo o tempo, por sua palavra inerrante, eficaz e penetrante, não se turbe o vosso coração. E nós então, que afirmamos a nossa fé, confessamos crer como nós fizemos hoje no culto, no momento em que nos deparamos com a doença, com a dor, com a morte das pessoas que amamos, como nós oramos aqui hoje, nós ficamos perturbados, na sensação de que Ele simplesmente nos abandona. Nesses momentos de profunda tristeza e solidão que nós sentimos, é como se nós estivéssemos dizendo: o Senhor não está nos vendo, o Senhor está nos abandonando. Às vezes nós experimentamos isso nas nossas relações. A quebra de um laço matrimonial, abandono. Um filho que já não honra, não ouve mais os seus pais, e os pais se sentem completamente abandonados pelos filhos. Filhos que os pais não os ouvem. Maridos que não vivem a vida comum do lar. Esposas que não honram, não respeitam seus maridos. Abandono, tristeza. E nós então, mesmo sendo crentes, ficamos perturbados, conturbados, e muitas vezes procuramos a paz que o mundo nos oferece. Ansiolíticos, tratamentos dos mais diversos, nos entregamos a gastar dinheiro para sentirmos ali alguma sensação de prazer, ou a comida, ou a bebida, e os mais diversos prazeres que nos dão sensação de paz momentânea. Não se turbe o vosso coração. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no profeta Isaías, no capítulo 49, por favor. Isaías 49, verso 15, a palavra do Senhor nos diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. As mães que estão aqui, soube que tem alguns nascendo, outros ainda por vir. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, aquele que ela ainda amamenta, o Senhor Deus se revela a nós, por meio do profeta, dizendo: ainda que isso aconteça, eu não me esquecerei de ti. O Senhor Jesus bem conhece o coração dos seus discípulos, conhece os nossos corações. O Evangelho de João nos mostra que ele vem experimentando a angústia da chegada da cruz. Isso é repetido por 2 vezes no capítulo 12, quando ele diz que, o evangelista diz que a sua alma está profundamente angustiada, no momento da indicação da traição de Judas. No momento em que se aproxima da cruz, ele vai se angustiando, ele conhece o sentimento da angústia, ele sabe aquilo que o aguarda. Nós aqui bem sabemos o que aconteceria na cruz, a ruptura, o afastamento, quando os nossos pecados são lançados por sobre ele, e há então um afastamento, um abandono, e ele recita ali o salmo: Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? E ele diz para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Quando você está num momento de profunda dificuldade, de tristeza, angustiado, ansioso,
Alguém chega perto de você e diz: não fica ansioso. Eu não sei se você já teve coragem de responder, mas eu já enfrentei momentos de profunda angústia, e em alguns momentos eu respondi: como é que faz isso? Você está dizendo para eu não ficar ansioso, como é que eu faço isso? E talvez você já tenha experimentado isso, ou talvez você esteja experimentando isso. Como é que eu não fico ansioso, como Jesus nos orienta ali em Mateus 6? Como é que eu simplesmente não fico ansioso? Jesus Cristo, ele diz: não se turbe o vosso coração, mas ele substancia isso, dizendo como nós não vamos ficar atemorizados, perturbados, ansiosos, desesperados, com sentimento de abandono. Então ele explica isso aos discípulos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele vai substanciando isso, e é assim que funciona a revelação do Senhor para nós, irmãos. A palavra de Deus, muitas vezes nós usamos como uma caixinha de promessas, né? Frases soltas. Esse é um livro, e eu fico muito feliz de, inclusive, ter aprendido com o reverendo Paulo e de testemunhar o que vocês fazem aqui, o que nós fazemos lá em Brasília. Nós não lemos a Escritura, a Bíblia, como caixinha de promessa, como versículos soltos. Nós vemos os livros por inteiro, a Bíblia por inteiro. E assim, Deus nos substancia como não ficaremos perturbados. Aqui, a partir do verso 16, ele diz: eu mesmo, eu que estou indo para um lugar que agora vocês não podem ir. Eu que já disse que vocês orarão em meu nome, e o Pai os atenderá, e que vocês farão coisas ainda maiores, com abrangência maior. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra outro aqui não é outro de outra espécie, outra pessoa distinta, é outro da mesma essência. Deus de Deus. Outro da mesma essência do Pai. E Cristo já investiu bastante tempo nos discípulos, até esse momento do Evangelho, explicando que Ele e o Pai são um. E aqueles que são um com Ele, são um com o Pai. E Ele então agora substancia, dizendo para você não se atemorizar, não se perturbar, dizendo: eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará, vos entregará outro da mesma espécie. E por que ele diz outro da mesma espécie? Porque aqui ele usa a palavra, provavelmente aí na sua Bíblia está Consolador com a letra maiúscula. Eu vos darei outro, eu sou um, eu vos darei outro da mesma espécie, outro Consolador. Se nós analisarmos a palavra nas traduções que nós temos, ou até mesmo no latim, Consolador ou Confortador é aquele que, no seu momento de angústia, ele te fortalece. Do latim vem exatamente daí, confortador ou com força, aquele que te dá força no seu momento de fraqueza, aquele que te consola, que te dá amparo, alguém que no seu momento de tristeza, tribulação, provação, ele caminha ao seu lado, ele te acompanha, ele te dá suporte. E essa palavra é traduzida dessa forma porque ela nos leva a entender isso. Mas a palavra aqui do texto é Paráclito. Eu sou o Paráclito. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito. No Evangelho de João, esse termo Consolador é repetido aqui no capítulo 14, no capítulo 15, sempre falando do Espírito Santo, mas agora eu peço a você para abrir a sua Bíblia lá em 1 João, por favor. 1 João, capítulo 2. Verso 1. 1 João 2, 1, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos Paráclito junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É a mesmíssima palavra lá de João 14. O outro da mesma espécie, o outro Paráclito. Se pecarmos, temos um Paráclito junto ao Pai. E veja, aqui a imagem é a mesma palavra,
Aqui em 1 João nós vemos claramente que ele está falando do próprio Jesus, e esse Jesus que foi assunto aos céus está junto ao Pai, à destra do Pai. Se pecar, temos um paráclito junto ao Pai. No Evangelho de João ele diz: vos deixo outro paráclito aí com vocês, junto de vocês. Não se perturbe, não se atemorize, não se desespere. Eu rogarei ao Pai, junto ao Pai, ao seu lado, consolando-te, confortando-te, mas junto ao Pai, para que Ele vos envie o outro que te suportará, te consolará, te confortará, aí, junto de vós. E veja como ele explica isso ainda mais, a fim de que esteja para sempre convosco. E aqui, irmãos, certamente é um entendimento comum para nós, da teologia reformada. O Espírito Santo, ele não é alguém que fica indo e voltando. Ele não é alguém que está com você e depois não está. Alguém que quando você está cometendo os mais terríveis pecados, simplesmente te abandona. Não é assim. Uma vez que ele abriu os seus olhos e os seus ouvidos para o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, que você confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, foi Ele mesmo em ti que já te deu essa oportunidade de abrir os olhos, de entender o Evangelho. Ele já habita. E nós que vivemos aqui tanto tempo depois dessas palavras da crucificação, ele foi derramado na igreja de Cristo, não numa igreja local. Ele foi derramado sobre a igreja de Cristo, de forma histórica e definitiva, de uma vez por todas. E essa é uma ideia um tanto confusa por aí afora, porque as pessoas facilmente acreditam, entendem que Cristo veio uma vez de forma histórica, viveu, morreu, foi assunto aos céus. Mas o Espírito Santo, então, a terceira pessoa da Trindade, outro da mesma essência, é como se ele fosse uma energia, alguém que fica flutuando de pessoa para pessoa, de igreja para igreja, e ele vai e volta, e nós marcamos aqui um grande culto, e ele é derramado de novo, e nós então criamos a agenda do derramar do Espírito, e não é assim. Cristo diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Paráclito, a fim de que esteja para sempre convosco. Evangelho de Mateus, capítulo 28, no seu último versículo, Cristo falando sobre a igreja, alertando sobre a comissão da igreja, verso 20, capítulo 28 de Mateus, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo habita na sua igreja, por meio do outro Paráclito, o Consolador, que estará para sempre convosco. Esse Consolador é chamado aqui de Espírito da Verdade, no início do verso 17, e ele alerta claramente aqui que o mundo não pode receber. Eu rogo ao Pai, vocês recebem, o mundo não pode receber. A igreja de Cristo recebe. Não tem como você, então, ser um crente sem igreja. O mundo não o conhece, você o conhece, você o recebe. Veja como ele fala no verso 17, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. Veja, ele diz, estará para sempre convosco. Se nós pegarmos a palavra Paráclito para estudar a palavra, uma tradução bem literal dessa palavra é chamado para o lado de. Alguém que é chamado para estar ao seu lado. Por isso lá em 1 João é usada em muitas traduções a palavra advogado. Alguém que está ao lado por aquele motivo. A palavra consolador também, alguém que é chamado para o lado de.
E ele diz: o mundo não pode receber porque o mundo não vê. O mundo não conhece, mas vocês, ele estará para sempre convosco. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Para sempre convosco, habita convosco, estará sempre em vós. Para o lado de, habitando com, em você. Nós conhecemos o Espírito como o mundo não conhece. E por isso nós, muitas vezes, somos perseguidos. As nossas palavras precisam ser diferentes. Os nossos princípios precisam ser diferentes, porque Ele habita conosco. Ele faz morada em nós. Ainda no capítulo 14 do Evangelho de João, olhe o verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. O outro é da mesma espécie. Ele estará para sempre convosco. Ele habita em vós. Ele está em vós. Eu e o Pai faremos morada em vós. Nele. O Paráclito que habita em vós. Nós somos feitos, por isso, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdotes, temos comunhão com Deus. Veja o que Cristo está substanciando, para que nós então, de fato, não deixemos o nosso coração perturbado. Ele diz que Ele está consertando aqui todas as coisas. O que acontece na queda, irmãos? O homem tinha ali a comunhão com Deus, na virada do dia, na viração do dia. O homem então ouvia a palavra de Deus. Mas o pecado então perverte a verdade de Deus, deturpa a verdade de Deus. Esse homem então que agora foi levado pela mentira, tem a sua comunhão com Deus quebrada, o seu acesso à presença de Deus quebrado. Cristo é enviado ao mundo, lá em Gênesis 3, onde tudo isso é narrado, ele nos promete o Messias, esse Messias vem e ele diz que em Cristo, na habitação do Espírito, nós estaremos sempre com Ele, e seremos nação de profetas. Os profetas ouviam e proclamavam a palavra. Nós lemos e entendemos a palavra. No Antigo Testamento havia necessidade do sacerdote. Nós somos feitos reino de sacerdotes. Você pode orar na sua casa. Você pode interceder. Você pode também ser, na vida do seu irmão, um consolador, porque você tem o Espírito Consolador. Você tem conhecimento da palavra, você tem entendimento da palavra. O mundo desconhece, irmãos. E veja como isso é precioso para nós. O mundo todo vive atribulado, debaixo de maldição, de pecado, no mundo em trevas, cego. E eles nos atacam, porque nós temos uma paz que excede todo entendimento. Porque nós então paramos todas as coisas nesse dia, e nos reunimos para aqui cultuar a habitação do Senhor no meio do seu povo, onde Ele promete, como no Salmo 133, ali, vida. O Senhor abençoa o seu povo, e o mundo então começa a nos odiar, nos atacar. Então tudo aquilo que são princípios bíblicos, da verdade, da palavra do Senhor Deus, o mundo luta para perverter, numa luta desenfreada, numa busca infrutífera de paz. As pessoas então querem simplesmente optar por um outro tipo de sexo.
para eu encontrar paz. As pessoas então se afundam em remédios para encontrar paz, filosofias. O Senhor Deus diz: eu rogarei ao Pai, e vocês terão aquele que só vocês conhecerão. O mundo não vê, vocês, pelos olhos da fé, veem, vocês o conhecem, ele habita. E olha como ele substancia isso no verso 18: não vos deixarei órfãos. Órfãos são aqueles sem provedor, sem consolador, sem consolo. Se fizermos um estudo da palavra órfão, estará profundamente ligado a esses conceitos. E ele diz aos discípulos: eu não vos deixarei órfãos. Sabe, quem aqui já experimentou doenças terríveis? Nós temos ouvido a descrição de algumas pessoas que têm sofrido profundamente com esse vírus, internadas, e ali elas, por alguns momentos, elas têm certeza da morte. O quanto vale essa informação para uma pessoa que já tem certeza que vai morrer? Eu não vos deixarei órfãos, sem consolo, sem provedor. E ele diz isso para os discípulos com uma grande informação: eu voltarei para vós outros. Os discípulos certamente ficariam perturbados, e Cristo aqui, o texto nos informa, ele está preparando os discípulos para isso. Pedro negaria. Os discípulos seriam perseguidos de morte agora por causa do nome de Cristo, como nós muitas vezes somos também perseguidos por causa do Evangelho. E ele diz: eu voltarei. E enquanto esse dia não chega, e nós estamos aqui reunidos ansiando por esse dia, ele diz: vocês têm o Consolador com vocês, não se turbe o vosso coração. Quão precioso é isso, irmãos, para você. O conceito é belo, a informação é preciosa, mas e no momento em que você está realmente aflito? Qual o significado do entendimento dessas palavras para você? O mundo não conhece, você conhece. O quanto você conhece? O que isso tem refletido na sua vida nos momentos de maior tristeza e dor? Aqui ele chama o Espírito, o Consolador, o Paráclito, de Espírito da Verdade, no verso 17. Capítulo 8, ele diz que esse povo conheceria a verdade que os libertaria da escravidão, do pecado, da cegueira do mundo. E esse Espírito é o Espírito da verdade. O apóstolo Paulo fica profundamente preocupado, consternado quando há brigas em meio à igreja e as pessoas começam a procurar a solução na justiça comum, e ele diz: vocês são chamados para julgar o mundo, vocês têm a verdade, vocês têm o Espírito da verdade. Será que vocês não conseguem estabelecer a verdade entre vós? Vocês têm a palavra e vocês têm o entendimento da palavra. Irmãos, aqui no contexto, relembrando um pouco a vocês, já tem um tempo que vocês viram, no capítulo 12 aqui de João, ali no verso 38, 39, ele está explicando por que os judeus, o povo de Deus, agora persegue a Cristo e simplesmente não acredita. Ele faz sinais, ele prega e esse povo não acredita, e ele explica por que os judeus não acreditam. E ele cita aqui Isaías 53, ele cita Isaías 6, dizendo quem creu em nossa pregação. O próprio Senhor cegou-lhes os olhos, ele diz no verso 40 do capítulo 12, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Veja, o Senhor sempre anunciou que haveriam aqueles que simplesmente não entenderiam a verdade, não compreenderiam, não enxergariam a verdade. Mas nós somos chamados a conhecer essa verdade, e quando nós negligenciamos essa verdade, por nossos caprichos e vaidades e prazeres,
Nós estamos negando o nome de Cristo. Nós temos a habitação do Espírito da verdade. Será que nós não podemos resolver uma briga entre dois filhos em casa? Será que um casamento que tem enfrentado brigas não pode estabelecer a verdade? Os maridos simplesmente não podem amar sacrificialmente as suas esposas. As esposas não podem confiar no poder restaurador dessa palavra. Nós temos o Espírito da verdade, e esse Espírito da verdade, irmãos, é para que nós, pela palavra, sejamos alertados, instruídos, confortados, consolados, admoestados, instruídos pela verdade, para a verdade, em prol da verdade. A verdade está diante de nós, e nós estamos nesse momento dedicados a buscar o conhecimento da verdade. E nós precisamos então, naquilo que nos compete, buscar esse conhecimento da verdade. Cristo alerta os discípulos que ele estaria ainda por um pouco com esses discípulos no verso 19, ou seja, até a cruz, e então o mundo não o veria mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Veja a esperança que move o crente. O mundo não vê, você vê. O mundo não conhece, você conhece. O mundo não tem a habitação, a minha presença, vocês têm. O mundo não entende as Escrituras, vocês entendem. O mundo não me vê, o mundo não viverá, e aqui é a ideia da vida eterna, vós vivereis, porque eu vivo. Cristo diz, eu serei morto, mas eu ressuscitarei, e porque eu ressuscitarei, vós, creiam, ressuscitarão também, viverão. Naquele dia, verso 20, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, a minha verdade, e os guarda essa verdade, esse é o que me ama. E aqui precisamos salientar algo. Muitas vezes nós valorizamos os mandamentos do Senhor. Nós somos igrejas doutrinariamente fortes. Nós confessamos a nossa fé de acordo com as Escrituras. Nós procuramos conhecer os mandamentos do Senhor. Mas você conhece e guarda? Você não é salvo porque guardou, você foi salvo para guardar. Você guarda, sinceramente, verdadeiramente. Você sente prazer em guardar a verdade? Esse, ele diz, é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. À medida que você me conhece, eu me manifesto. Você conhece mais, você confia mais, e a sua esperança dia a dia é depositada mais e mais no Senhor, e então você experimenta sim, tribulações, tristezas, sentimentos dos mais confusos e difíceis, mas você vai conhecendo dia a dia o Senhor. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram experiência de conviver com pessoas já bem experientes na fé, idosos piedosos, e então observar como reage aos problemas desse mundo amaldiçoado, desse mundo caído, um jovem na fé e um experiente piedoso. O conhecimento da verdade, a vivência da verdade, faz com que nós sejamos pessoas cada vez mais tranquilas, porque a nossa confiança está no Senhor. O fruto do Espírito, então, se torna cada dia mais realidade para nós. E é essa exatamente a ideia, o processo de santificação. O conhecimento da verdade, e ele se manifesta
E Ele se manifesta, irmãos, muitas vezes nos seus momentos de tribulação. Nas dificuldades que a sua paciência vai ser exercitada, muitas vezes. A sua longanimidade, o seu amor, a sua alegria, contentamento. Como nós temos problema com contentamento? Conhecereis a verdade, eu me manifestarei. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E daqui por diante, ele começa a repetir essa ideia da palavra, o Espírito da verdade. Nós vimos num primeiro momento, que ele é aquele que nos dá força, ao lado de, nos dando força. Então, no segundo momento, nós vemos que ele é o Espírito da verdade. Ele é quem nos dá entendimento que o mundo não tem. E como que ele nos dá força e nos dá esse entendimento? Por meio da palavra. Tão somente por meio da palavra. E veja como é importante que os nossos filhos aqui cresçam vivenciando esse momento. Nós aqui hoje oramos de acordo com a palavra. Nós cantamos a palavra. Nós separamos um momento para nos dedicarmos ao entendimento da palavra. E vamos então sair daqui para viver essa palavra. Porque nós precisamos guardar, e guardar não é esconder, é guardar para viver, para colocar em prática, guardar os princípios da palavra, da verdade. E ele então começa a explicar mais e mais, a enfatizar que é pela palavra que ele faz com que nós não fiquemos perturbados, conturbados. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja, irmãos, sempre há ênfase na palavra. Guarda a minha palavra. Aquele que me ama, vivencia, ama a minha palavra, os meus mandamentos. O Espírito da verdade, ele ensinará a minha palavra. O Espírito da verdade, ele fará lembrar da minha palavra. E aqui, nós precisamos pensar aqui no contexto dos discípulos. Eles passariam por uma provação muito intensa. E certamente eles teriam a fé abalada, e nós sabemos disso no Evangelho. Pedro nega, e eles se dispersam, começam a pescar, como se tivessem desistido de tudo aquilo. Cristo se foi. Naquele período, no último capítulo de João aqui, eles vivenciam algo extremamente grandioso para a vida deles, quando estão ali já pescando, fazendo outras coisas, como se acabou tudo. E ele diz, o Espírito vos fará lembrar. E esses homens agora começam a escrever a palavra revelada, o Novo Testamento, inspirados pela habitação do Paráclito, enviado para junto de, ao lado de, em, habitando com, revelando a vontade do Pai. Ele vos instruirá, ele os fará lembrar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou, como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Aqui ele fecha o ciclo lá do verso 1 do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Vocês têm uma paz que excede o entendimento de vocês. O mundo desconhece, vocês conhecem. Vocês vivem. Essa paz habita no meio de vós. Habita em vós, e em todos os momentos está ao lado de vós, os defendendo como um advogado, aqui, e eu junto ao Pai. O capítulo 17 nos dá um profundo entendimento dessa intercessão de Cristo por nós, junto ao Pai, a oração sacerdotal. E ele então diz, ouvistes o que vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais.
Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Judas o abandonou. Pedro o negou. Cristo é deixado como um órfão, abandonado, sozinho. Ele então não é mero exemplo para nós. Ele viveu de forma muito mais dolorida qualquer dor que você possa experimentar, qualquer sentimento de abandono que você possa experimentar. E ele diz: eu nunca os deixarei, nunca ficarão órfãos, eu sempre estarei convosco. Você já pode ter experimentado aí a sensação de ter sido esquecido, como eu, talvez, como filho, os pais que se esqueceram de você no dia do seu aniversário. Você pode ter experimentado isso no seu casamento, noivado, namoro, filhos, pais. O abandono do relacionamento profícuo, frutífero. E você pode até mesmo ter sentido que Deus parecia ter te abandonado. Para que viver desse jeito? O Senhor não se importa comigo. Tudo que eu faço dá errado. Irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que viver num mundo caído, quebrado, amaldiçoado, faz com que nós nos sintamos assim. Por isso não se espante quando esses sentimentos vierem, porque você inclusive está quebrado. O seu coração, uma eterna fábrica de ídolos, se vitimiza e se sente não valorizado, não amado, não priorizado, não acompanhado como você gostaria. Mas saiba, na plenitude dos tempos, o Senhor Deus enviou o seu Filho ao mundo. O nosso Paráclito da salvação. E Ele, por sua vez, cumpre o seu propósito e nos envia o Paráclito do conforto, da consolação, da comunhão, do entendimento, o Espírito da verdade, o Espírito que nos dá conhecimento e entendimento da verdade, e nos dá a paz que o mundo desconhece, nos dá o conhecimento da liberdade, do engano, e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E naquele dia, como o Salmo 1, a congregação dos justos se levantará. E como em Mateus, Ele nos dirá: vinde, benditos de meu Pai. Como Ele se revelou a nós dizendo: ainda que uma mãe que amamenta se esqueça, eu jamais me esquecerei. Hoje, Ele está atento, olhando para o seu povo, reunido em várias partes do mundo, porque Ele jamais nos esquece. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Pai, pela Tua palavra que nos instrui, nos conforta, nos consola, palavra esta que também nos admoesta, nos exorta, ó Pai, a confiarmos mais em Ti, a não buscarmos a paz que o mundo nos oferece, uma paz que nada mais é que sensação de alegria momentânea, momentos de alegria, e o Senhor bem nos alerta sobre isso.
O Senhor nos explica, nos revela, nos dá entendimento, ó Pai, da Tua verdade, para que nós então nos afastemos dessa busca por uma paz terrena, momentânea, caída, quebrada, amaldiçoada, para que nós nos voltemos à esperança que há em Ti. Esperança não como algo que não temos tanta certeza, mas uma convicta esperança. A certeza de que nada nos separa de Ti. E que o Senhor está ao nosso lado, habitando conosco e em nós. Ajuda-nos, ó Pai, a crescermos no entendimento dessa verdade. Para que sim, venhamos a enfrentar todos os desígnios do Senhor para as nossas vidas. Mas venhamos a enfrentar, ó Pai, com contentamento no Senhor. Com esperança no Senhor. Com a certeza plena e absoluta de que o Senhor está conosco e que jamais nos abandonará. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.